meus queridos amigos, será que a intervenção militar é algo bom? É muito simples. Nós observamos que a justiça, as grandes diretrizes, aqueles que têm a responsabilidade de encaminhar a justiça, a ordem nesse país, as coisas acontecem a passos muito lentos. Basta nós observarmos o espírito que habita nessas lideranças de forma em geral em todo o Brasil. Nós observamos, minha gente, que em Uberlândia e pelo Brasil inteiro o sistema está corrompido. Não adianta você tentar usar a lei para orquestrar os interesses específicos, sendo que, lamentavelmente, existem muitas corrupções como um todo. Nós precisamos compreender que já não é uma questão de justiça no Brasil, é uma questão de sobrevivência para o mal. As corrupções, elas dão prazer para aqueles que ganham muito dinheiro. Aqueles, principalmente salários de desembargadores, é vergonhoso. Quem delegou toda essa autoridade, todos esses salários para esses homens? A República criou um antro de demônios, não porque eles não devam ganhar muito dinheiro. É como que eles têm esse direito. Está errado. Se a sua nação perece por falta de alimento, educação, segurança e milhões de outros fatores científicos, podemos desacreditar dessa sistemática. Hoje nós vimos grandes líderes, pessoas que ocuparam posições nas instituições pelo Brasil, eles se acham necessários e são necessários, mas acima da necessidade deles para julgar, orquestrar esse país, é compreender que eles precisam não julgar aqueles que praticam o pecado, mas maior pecado tem aquele que sabe como evitar. Em palavras trocadas em miúdos, seria conhecer aonde nasce os problemas nesse país, que nós chamamos de fábrica de demônios. Nós observamos que existe uma geração praticamente irrecuperável. E precisamos compreender que muitas lideranças precisam da diferença para poder sobreviver. Eu garanto a vocês que praticamente muitos movimentos querem degolar, cortar, arrancar, destruir o governo Bolsonaro. Minha gente, meu querido Brasil, a questão não é do governo do Bolsonaro, é o que significa o Bolsonaro. Limpar as instituições é necessário. E simplesmente nós temos a corrupção como um fusquinha numa rodovia, e nós como uma Ferrari, numa velocidade dos pensamentos, querendo que as coisas sejam resolvidas nesse país, para que possamos trabalhar em paz, para que possamos produzir, para que possamos não apenas usar os nossos commodities para gerar riquezas, mas procurarmos aproveitar os nossos recursos minerais e produzir produtos e sermos concorrência com a China, com os Estados Unidos e que sejam com outros países. Lamentavelmente, minha gente, nós estamos travados. Já existem acordos internacionais, nações que sorriem com seus poderios bélicos e simplesmente dizem fazer justiça, mas nós estamos em um momento, em uma era, em um século que nós precisamos avançar em quem será o xerife no mundo. Precisamos sim fazer valer a pena as nossas competências como nação. E esses meios constitucionais que dizem promover a visão de liberdade para todo o povo brasileiro é uma fraude, pois a verdade é que os homens querem ser ícones, querem ser imagens, querem ser deuses, querem ser importantes, querem sentar nas primeiras fileiras, não viverão pelo poder do Espírito. E eu condeno toda essa geração porque eu entendo como eles vivem, isso vive em nós. É necessário irmos contra o pensamento de dominação e ir pelo pensamento da liberdade que cura, pois a dor existe, minha gente, e quanto mais cada um de nós atrasarmos e não investirmos claramente em mudar a sistemática do pensamento para orquestrar essa nação, iríamos aguardar inúmeras instâncias de julgamento após o indivíduo ser condenado. Meu querido Brasil, minha querida Uberlândia, meu querido pensamento, meus queridos sangues derramados em toda a humanidade,
para que cada um faça a sua parte. E saiba que a melhor atividade social não é dar um banquete para os demônios, nem para os enganados, mas simplesmente mostrar aos culpados as suas iniquidades. E simplesmente a maior cura é fazer com que você caminhe no erro, para você ver se você está andando na direção certa. Pois andar numa direção errada e insistir na direção errada é ficar 40 anos na tolice e na miséria. Convido a todos vocês, domingo, às 14 horas, dias 19 de abril de 2020, a estar no 36º Batalhão, simplesmente mostrando a nossa insatisfação com os processamentos nos trâmites da lei. Pois quando nós estamos de fora e vimos que não há esperança devido às enrolações dos processos, é como já diziam muitos policiais: eu prendi e a justiça soltou. Os trâmites da lei, acho que nem Deus consegue compreender, pois o certo já foi dito por Jesus Cristo. Certo é certo, deixe que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso é do maligno. Então tá aí, pense nisso. Você confia nos trâmites da lei? Você confia nos processos burocráticos? Nós já temos visto as canetadas que beneficia toda uma regulamentação financeira para beneficiar partidos, projetos, realizações que precisam ser feitas, mas de uma maneira que cancela todo o executivo e toda uma normativa já estabelecida, pois os rumos da política brasileira já estão tomando seus caminhos. E eu garanto a vocês que todos não querem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro punirá, julgará, fará com que as leis venham funcionar, que as verdadeiras interpretações de nossa Constituição será executada. Bolsonaro não dará certo, pois os demônios e os futuros pecadores precisam de uma lei desorganizada. É um prende e solta que isso dá um prazer, um tesão imenso. E é isso que nós queremos? Não! Brasil, acima de tudo. Deus em nós, acima de todos. Amém.